Boa noite, caros alunos do curso técnico agrícola. Nós vamos iniciar agora um módulo de bioquímica vegetal, uma disciplina nova, e eu vou estar ministrando essa disciplina para vocês durante esses 3 meses. Tá? Meu nome é Lígia Trolesi, eu trabalho com análise de solo, de água e meio ambiente, sou química, sou professora aqui da casa já há vários anos, e é com um grande prazer que eu venho ministrar essa aula para vocês, desse módulo de bioquímica vegetal. A bioquímica vegetal, nós vamos trabalhar hoje a importância da bioquímica vegetal, quais são os conceitos que envolvem a bioquímica vegetal, e também as propriedades da água. Nós vamos começar pelo composto primordial para as plantas, que é a água, entender todas as características físicas e químicas da água. Na imagem que vocês estão observando, vocês vão ver uma planta e o fluxo de absorção e transporte da água através das raízes em direção às folhas, né? E vocês vão poder observar que a evapotranspiração que ocorre nas folhas é um fator que contribui para que a água seja absorvida e transportada das raízes em direção às folhas. Isso nós vamos abordar um pouquinho mais para frente. Pode passar. Nessa imagem que vocês têm no material de vocês, né, na apostila de vocês, mostra quais são os fatores que vão interferir ou contribuir para a bioquímica vegetal. Então, nós vamos ver. Você pode, com o mouse, ir mostrando ali para eles na região da raiz. Então, vocês vão ver aqui na região da raiz a absorção de gases, no caso, oxigênio, a absorção de nutrientes através do solo, né, dos nutrientes minerais, a absorção da água, propriamente dita, e vocês vão poder observar também que a planta ela não vai absorver só os nutrientes e a água, ela também pode absorver compostos tóxicos que estiverem presentes nesse solo. Né? Depois, subindo pelo caule, vocês vão perceber a absorção de CO2, né, de água também, com umidade, o fator da temperatura, que vai regular essa quantidade de água presente na planta, e subindo mais para isso. Vocês vão observar também a incidência da luz, onde a planta vai realizar a fotossíntese, né, a ação do clima, da gravidade, né, dos fatores externos, da própria umidade do ar também, interferindo nessa bioquímica vegetal. Nas 2 figuras ao lado, vocês vão observar que é uma representação metabólica. O que é isso? Assim como nós, as plantas também têm um metabolismo para produzir as substâncias necessárias para a sua sobrevivência, para a produção de semente, para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. E essas reações metabólicas, elas necessitam de uma energia e de substâncias específicas para que essa reação ocorra, que são as enzimas, que vocês vão observar na figura abaixo, ela está destacada em verde. As enzimas vão ser os aceleradores das reações, tanto nos metabolismos vegetais, quanto nos metabolismos de seres humanos e de animais. Né? Elas aceleram as reações metabólicas. Pode passar. A bioquímica, ela estuda os processos essenciais para o crescimento e desenvolvimento dos organismos vivos. Então, a bioquímica vegetal é uma parte, um segmento da bioquímica que vai estudar o metabolismo das células, as relações com os processos fisiológicos da planta, relacionado à fotossíntese, né, a capacidade da planta de absorção de luz, de gás carbônico na produção de energia e glicose, na respiração celular, na absorção de água e nutrientes, e nos processos processos de fotomorfogênese, que é
a capacidade, a relação que a planta tem com a luz. Então, nesse assunto, nós vamos abordar por que uma planta se desenvolve sempre na área em que há incidência de luz solar. O quanto a luz solar e a incidência sobre essa planta é importante e vai dimensionar o crescimento da planta. Não. Nós vamos ver as reações, que essas reações elas vão ser divididas em catabólicas e anabólicas. Catabólicas vão ser reações aonde eu tenho a degradação de grandes compostos moleculares em compostos menores. E anabólicas eu vou sintetizar, eu vou fazer a junção desses compostos menores para a absorção da planta, né, dos seres vivos, na produção de novas substâncias, da formação dos tecidos vegetais e no próprio metabolismo. Nesse slide, vocês estão vendo o catabolismo, aonde eu tenho... Vai com o mouse ali na dieta. Isso. Nós temos a dieta, ou seja, eu tenho aí a introdução, o acesso a nutrientes, que são grandes compostos moleculares, como os lipídios, os carboidratos e as proteínas, que está destacadinho em lilás para vocês. E no processo do catabolismo, eu vou degradar, eu vou quebrar, eu vou fazer uma ruptura, uma diminuição desses compostos em compostos menores, né? Por exemplo, as proteínas vão ser degradadas em ácidos, em aminoácidos, os lipídios em ácidos graxos, né? Os carboidratos em sacarídeos, monossacarídeos, disacarídeos, e esses compostos posteriormente serão absorvidos nas reações metabólicas de um organismo. Todo esse processo de catabolismo, ele gera a energia necessária para que a célula trabalhe, que é o ATP. O ATP é a nossa unidade de energia, é o que vai fazer com que a célula consiga metabolizar as substâncias e se desenvolver. No outro lado, a gente tem a reação de anabolismo, o processo de anabolismo, que é onde eu uso a energia armazenada pelo processo anterior, que foi o catabolismo, para absorver aqueles nutrientes de menor tamanho molecular, que são os ácidos graxos, as vitaminas, os sacarídeos, para assim produzir novos carboidratos, novas proteínas e fazer com que o organismo se desenvolva. Então, ocorre os dois processos, o catabolismo e o anabolismo. O catabolismo é pela degradação de compostos grandes e o anabolismo é pela síntese de compostos menores. Nesse quadro, no material de vocês, é só para exemplificar quais são os compostos químicos e bioquímicos que vocês verão durante a disciplina de bioquímica vegetal. Então, nós vamos ter aí o grupo dos álcools, dos aldeídos, das cetonas, das aminas, que são compostos orgânicos presentes nas estruturas das plantas ou que serão produzidos, absorvidos, degradados. Então, tem uma gama de produtos e de substâncias para a gente ir aprendendo no decorrer desse módulo. O primeiro composto que nós vamos aprender é o composto mais importante e essencial à vida, que é a água. Então, na figura apresentada aí para vocês, vocês vão observar uma figura onde tanto os animais, quanto nós, quanto as plantas, têm a sua maior composição de água, acima de 70%. Isso faz com que a água seja o composto mais importante de maior estudo, né, para que entenda como é a fisiologia de uma planta. Nós vamos observar que algumas plantas, os tecidos vegetais de algumas plantas chegam a ter 90%, 95% de composição de água. Isso mostra a importância da água como componente no tecido e também a sua importância no transporte de nutrientes. Nós vamos aprender durante esse módulo também como a água é transportada nas plantas, como a planta consegue armazenar essa água e também atentar pelo fato de que, apesar das plantas terem a maior porcentagem de água, elas não se deslocam em busca da água. Nós temos sim um deslocamento da raiz, né, o desenvolvimento
do sistema reticular de uma planta, mas isso não quer dizer que ela se desloca em busca da água. É necessário que a água se faça acessível, seja na umidade do solo, seja por irrigação, ou mesmo pela chuva. Vocês vão estar observando o ciclo da água agora, para a gente entender, então, essa acessibilidade da água até as plantas. Vocês podem observar que eu tenho aqui a representação de lagos e oceanos, e algumas plantas, e vocês vão ver setas azuis em direção ao alto, mostrando a evaporação dessa água, ou seja, a passagem dessa água do estado líquido para o estado gasoso. Quando a água é evaporada de uma planta, ela recebe o nome de evapotranspiração, porque a planta faz esse processo de transpiração, de liberação de água através de suas folhas, dos poros de suas folhas. Então, esse processo de evapotranspiração, juntamente com a evaporação de rios, oceanos, do próprio solo, faz com que toda essa massa de água na forma gasosa se concentre na atmosfera e vai voltar à nossa camada do solo e às plantas na forma de chuva, que é a precipitação. Quando ocorre a chuva, a parte dessa água vai escoar pelo solo, na superfície do solo, lavando esse solo, parte vai se infiltrar. É aí que eu queria mostrar aqui o quadro. Então, nós vamos observar aqui no quadro rapidinho. Pronto. Então, nós temos aqui uma parte da representação que está colocado para vocês na tela do slide, onde eu tenho a chuva, né? Então eu tenho a precipitação da água da forma do estado gasoso para o estado líquido, e ao atingir o solo, essa água ela vai escoar para rios, lagos, mares, e ela vai promover a remoção do material aqui do solo, da superfície do solo. Então, nós vamos perceber que a água, ao ir para os rios, lagos, após uma chuva, ela vai carrear, ela vai transportar todo o material orgânico e sedimentável que tem nesse solo, areia, argila, né, toda a matéria orgânica da superfície do solo. A água que se infiltrar, que fizer o processo de infiltração no solo, ela vai promover o processo que nós chamamos de percolação. Percolação é o processo onde a água se infiltra nas camadas do solo. Esse processo leva um certo tempo e ela vai promover durante essa percolação um fenômeno chamado lixiviação. Lixiviação eu poderia trazer assim de uma forma muito comum como um arraste, uma dissolução. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês do nosso solo. O solo é em camadas, vocês sabem disso. A camada menor de 1 metro do solo é onde eu tenho a quantidade de nutrientes presentes, né? E quando a água passa por essas camadas, ela vai dissolver os nutrientes presentes nela. Como o solo se apresenta em camadas, eu tenho regiões onde eu tenho um pouco mais de dureza, alguns tipos de solo diferente, como o basalto, como o calcário, que é o carbonato de cálcio. Quando a água se infiltra num solo que tenha uma camada de calcário, ou seja, carbonato de cálcio, todo esse carbonato de cálcio ele vai ser lixiviado para essa água, ou seja, ele vai ser dissolvido, ele vai ser solubilizado para essa água. E essa água vai abastecer os lençóis freáticos, vai formar os nossos reservatórios subterrâneos, que nós temos aqui os aquíferos, né? No caso da nossa região, nós temos o aquífero Bauru e o aquífero Guarani, que são os aquíferos de maior extração de água subterrânea. Ok? Então, todos os nutrientes que estiverem dentro do solo, sais minerais principalmente, vão ser dissolvidos para a água subterrânea. Pronto.
Prontinho? Ok. Então, esse processo de evaporação, precipitação e percolação do solo é muito importante porque ele vai fazer com que a água ganhe características específicas, características físicas e características químicas. A chuva, a precipitação da água, ela faz com que essa água que retorne ao solo seja levemente ácida, ou seja, ela entra em contato com o gás carbônico presente na atmosfera. E esse gás carbônico em contato com a água gera ácido carbônico, tornando toda a chuva levemente ácida. Então, mesmo que eu tenha uma região onde não há poluição, não há poluente, indústria, mas há gás carbônico, porque ele é presente no ar, a chuva vai se tornar levemente ácida. Isso não traz nenhum prejuízo para a lavoura, para a planta, porque a acidez dessa chuva natural é muito baixa. Ok? Pode passar. Aqui nesse slide vocês estão vendo, eu quis colocar de uma forma um pouco mais divertida para vocês observarem as gotinhas de água, onde vocês vão ver a evaporação, a condensação dessa água na atmosfera e a precipitação dela na forma líquida, a absorção no lençol freático, né, através do solo, ok? Quando você toma um copo d'água, você não consegue visualizar, mas essa é a representação das moléculas dentro de um copo d'água. Então, eu tenho a água como composto H2O, ou seja, 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio. Isso faz toda a diferença, porque ela tem essa fórmula piramidal, parece uma pirâmide. O oxigênio que está representado em vermelho, ele é um elemento extremamente negativo. Vale lembrar que toda matéria possui carga elétrica, seja positiva ou negativa. E no caso da água, a molécula da água, toda essa parte vermelha, ela vai ser negativa. E os hidrogênios que compõem a molécula, que estão representados pelas bolinhas brancas, são positivos. Então, você pode perceber que a área negativa da molécula da água é maior do que a área positiva. Porém, ela tem as duas cargas ao mesmo tempo, tá? Na extremidade positiva, em cima, ela tem carga negativa. E ela vai usar essa carga para dissolver aquelas substâncias que eu acabei de falar para vocês. A água ela vai se apresentar em 3 estados básicos, sólido, líquido e gasoso. Então, nós temos ela na forma sólida, nas geleiras, né? Na forma líquida, nos lagos, mares, oceanos, lagoas, e na forma gasosa nós temos a água através da evapotranspiração das plantas e na atmosfera. O nosso ar possui vapor de água, né? Então, quando a gente ouve falar sobre a umidade relativa do ar, se está baixa ou alta, é a quantidade de vapor de água presente naquela massa de ar. Os estados da água eles podem ser transformados. Então, uma água sólida ela pode se tornar líquida e se tornar gasosa através do aumento da temperatura. Então, vocês vão perceber ali pelo gráfico que ali do gelo, seguindo a seta acima, vocês vão ver a fusão, ou seja, eu tenho um aumento da temperatura e eu vou tornar a água que era sólida no estado líquido. Para que isso ocorra, é preciso que aumente a temperatura. Do líquido para o vapor também vai ocorrer da mesma forma com o aumento da temperatura. E o processo, quando for inverso, do gás para o líquido, eu preciso ter a diminuição da temperatura e o aumento da pressão. Eu coloquei para vocês liquefação e condensação. A água condensa. Gases naturais liquefazem, como por exemplo vocês têm em casa o gás liquefeito de petróleo, né, que é o gás derivado de petróleo, butano e propano. Ele vem naturalmente gasoso, ele está no estado gasoso e ele é comprimido, ou seja, ele é passível de pressão, usa muita pressão para que eu consiga armazená-lo num recipiente que é o botijão que está na sua casa. Dentro do botijão ele está líquido. Né? Quando você abre o registro, a pressão volta à normalidade, ele se torna gás novamente. Com a água, não é necessário tanta pressão. A própria diminuição da temperatura é o suficiente para condensar. Vocês podem observar isso num dia de chuva, quando você entra no seu carro e o vidro embaça. Esse embaçamento
do vidro nada mais é do que o vapor de água que estava dentro do seu carro numa temperatura maior, estava mais quente. Ao entrar em contato com o vidro gelado pela chuva, ele vai condensar, ele vai se tornar líquido, ok? Do líquido para o sólido, também eu vou remover a temperatura no processo de solidificação. Pode passar. Aqui vocês têm a representação molecular da água nos seus estados. Então, eu gostaria que vocês observassem no estado sólido. Pode colocar o mouse bem no centro ali para mostrar. Ele forma um hexágono, né? Então, o gelo, por que o gelo aumenta de tamanho, né? Tem o seu volume aumentado em relação à água líquida? Porque quando as moléculas vão congelar, vão entrar no estado sólido, as moléculas de água, o ar existente ali, ele fica preso. Então, eu tenho a formação de um hexágono, que vocês estão observando, e no interior desse hexágono há a presença de ar, fazendo com que aquela massa de água se expanda e tome um tamanho maior, um volume maior. Consequentemente, a densidade do gelo vai ser menor, fazendo com que ele possa flutuar sobre a água líquida. Na água líquida, vocês vão perceber que as moléculas estão muito próximas umas das outras, extremamente desorganizadas, elas estão em agitação. Isso é que traz a mobilidade do líquido. Isso é que facilita eu conseguir transportar um líquido de um lugar para o outro através de uma canalização, de uma tubulação. Tá? É esse comportamento molecular. E no estado gasoso, vocês vão observar as moléculas já se afastando, elas estão tomando um espaço entre elas, e isso vai aumentando conforme o ambiente. Então, um vapor de água ele tende a ocupar o espaço onde ele está, se distanciando cada vez mais uma molécula das outras. Quanto maior o calor, maior os gases vão se expandir, eles vão se separando. Ok? Aqui vocês têm a representação, quando eu tenho um material sólido, em rosa vocês estão vendo as moléculas todas juntinhas, aglomeradas, sempre com uma figura geométrica. E não há movimentação entre as moléculas. Já no estado líquido, morno, já começa a haver um distanciamento das moléculas. No estado quente, vocês percebem que há um grande distanciamento e as setas vão indicar a direção que essas moléculas começam a se mover. Vocês vão ver que são em direções diversas. Tá? E no estado muito quente, que eu tenho gases extremamente aquecidos, essas moléculas se distanciam em uma velocidade imensa. Aqui eu coloquei para vocês uma estrutura de gelo e de água líquida. Então, essa representação das moléculas em vermelho e branco, como a gente vem trabalhando desde o começo da aula, é a estrutura de um gelo. Então, se eu pudesse ver as moléculas de água, eu viria essa configuração geométrica, vários hexágonos se ligando. Tá? E logo abaixo tem um cristal de gelo que foi ampliado muitas e muitas vezes, né, em microscópio eletrônico bastante sofisticado, para que a gente pudesse ter uma noção. Percebam que mesmo no cristal de gelo ampliado, você consegue observar o hexágono no centro. Você consegue mostrar para eles? Isso. Vocês vão ver que no interior tem o hexágono certinho, né, formando a estrutura geométrica. Tá? Bem no interior ali do cristal. Ok? E nesse interior eu tenho ar. Então, isso mostra como o cristal de gelo vai ser leve, ele vai ser menos denso, pelo ar armazenado dentro dele, tá? E o aumento de tamanho. Na água líquida, as moléculas têm uma certa ligação, mas começam a se afastar. E vocês podem observar as moléculas todas misturadas, né? Há um distanciamento, mas não há nenhuma forma de organização. Então, elas colidem umas com as outras e se movimentam muito, sem nenhuma estrutura geométrica. Pode passar. Okay. Molécula da água é chamada de polar. A polaridade na química a gente trabalha como uma capacidade de carga elétrica. Então, se vocês observarem, foi o que eu já disse para vocês, que o oxigênio sendo representado em vermelho tem uma carga elétrica negativa, que para vocês aparece com um sinal
de S ali, porque é um polo, é uma área onde tem uma carga negativa, e os hidrogênios, uma carga positiva. Tá? Isso ocorre pela ligação química covalente existente dentro da molécula de água. Os átomos de oxigênio e hidrogênio, eles vão compartilhar os elétrons, e os elétrons têm carga negativa. Como o oxigênio é um elemento extremamente grande, ele consegue deslocar, ele consegue aproximar todos os elétrons para perto dele. Isso gera uma carga elétrica grande, negativa, em torno do oxigênio, deixando os hidrogênios parcialmente positivos. Na figura abaixo, vocês vão ver, principalmente, o hidrogênio representado pela bolinha branca, ele atraindo o oxigênio de uma outra molécula de água. Então, a gente vai perceber que o polo positivo de uma molécula atrai o polo negativo de outra, e vice-versa. E assim, eu consigo ter uma atração de várias moléculas ao mesmo tempo. Tá? Pode passar. Aqui nessa representação, só com as cargas mais definidas para vocês observarem, essa interação entre uma molécula de água e outra, essa atração, né, dos polos positivos com os polos negativos, nós chamamos de ponte de hidrogênio. Nós vamos abordar um pouquinho mais para frente o que é. Tá? Mas é uma interação entre moléculas e que garante que uma molécula fique próxima à outra, exerça força umas sobre as outras. Pode passar. Okay. As pontes de hidrogênio, como nós estávamos explicando, é a atração entre as moléculas. Então, no desenho no canto superior, vocês vão observar a molécula representada por uma bolinha, por uma esfera. E vocês vão ver que as setinhas estão em todas as direções. Tanto a molécula atrai, como ela é atraída. Isso gera um campo de força, fazendo com que as moléculas fiquem unidas. Por isso que eu preciso de muito calor para que eu transforme uma água líquida em uma água gasosa. Para eu separar as moléculas, eu preciso fornecer bastante calor, porque essa interação, essa relação da ponte de hidrogênio, ela é uma resistência para que uma molécula se afaste da outra, se tornando gás. No desenho abaixo, vocês vão ver a mesma representação que eu tenho, né, num lago, numa lagoa, num rio, aonde na superfície, as moléculas que estão na superfície da água são atraídas só para baixo e para os lados. Você pode mostrar ali no azulzinho? Isso. Então, vocês podem observar que as moléculas que estão na superfície da água, na lâmina da água que tem contato com o ar, somente são atraídas para baixo e para os lados. Na parte superior, elas não têm atração. Isso gera uma película, uma tensão, que é chamada de tensão superficial. Essa tensão superficial é suficiente para que um inseto de pequeno peso consiga ficar sobre a água durante um certo tempo. Ok? Nós vamos abordar a tensão superficial um pouco mais à frente. Aqui nós temos então a representação das moléculas de água se ligando pelas pontes de hidrogênio, né? Então elas vão formando figuras geométricas, no caso aqui do gelo, tá? E a água, ela consegue, por essa carga elétrica grande, ela consegue dissolver, separar uma infinidade de substâncias. Então, nós vamos ver que a água é chamada de solvente universal. Solvente é aquele que dissolve, aquele que mistura, aquele que separa. Então, se a água é um solvente universal, isso significa que todas as substâncias, ou quase todas, né, principalmente os compostos iônicos, que são os sais minerais, os metais, a água vai conseguir solubilizá-los. Então, na representação, vocês têm ali embaixo, vocês têm a esfera azul, o cloro, né? Então, vocês têm embaixo ali o esquema para vocês. Você pode ir para mim, Jonathan? Bem? Isso. Nesse quadradinho aí, que é um cristalzinho, parece um cubo, é como se vocês pudessem estar observando agora um cristal de sal de cozinha, cloreto de sódio. Tá? Então, se você pudesse olhar
enxergar olho nu um cristal de sal de cozinha, você estaria vendo essa figura, um cubo, aonde as esferas azuis são o cloro, do cloreto, e as esferas menorzinhas, cinzinhas, são o sódio, do cloreto de sódio. Vocês vão perceber que elas estão unidas, ligadas, formando a estrutura cúbica. Porém, a água que está representada pelas bolinhas vermelhas, ela vem e ela envolve, ela começa a atrair o cloro e o sódio pelo poder eletromagnético dela, pela carga positiva e pela carga negativa. O campo magnético positivo da água atrai o cloreto e o campo negativo da água atrai o sódio. E aí vocês vão observar, como o Jonathan está mostrando para mim, que a água ela vai envolver, ela vai circundar o íon, né, esse cloreto, esse sódio, e dessa forma ela consegue solubilizar. Então, toda vez que a gente dissolve um pouquinho de sal na água, milhões e trilhões de moléculas de água vão envolvendo milhões e trilhões de átomos de cloro e sódio para que aquele sal seja dissolvido. Essa capacidade dissolvente universal é muito importante, principalmente na bioquímica vegetal, porque a água vai ser, então, um veículo que vai transportar os nutrientes para as plantas, né? Quando ela separa os sais minerais, ela disponibiliza para que a planta consiga absorver o sódio, consiga absorver o cloro, o potássio, o cálcio, o magnésio, ok? Isso ocorre também dentro do nosso organismo. Aqui vocês têm a mesma representação, tá? Porém um pouquinho só mais ampliada, para vocês verem também o envolvimento das moléculas de água no sal de cozinha. Então, vocês vão ver claramente o oxigênio representado pela bolinha vermelha atraindo o sódio, e vocês vão ver o hidrogênio representado pela esfera branca atraindo o cloreto, que é negativo, que é a esfera verde. Isso explica por que a gente não consegue dissolver infinitamente sal em água. Vai chegar um momento que se eu colocar uma graminha, um cristalzinho de sal, não há molécula suficiente para envolver aquele cristal. E aí ele precipita, ele vai para o fundo do recipiente. As propriedades físico-químicas da água, elas vão ser muito comuns a propriedades de vários líquidos. A primeira propriedade que nós vamos trabalhar é a compressibilidade. O que é a compressibilidade? É a deformação, é o aumento de tamanho, de volume, de área ocupada, de massa em relação à pressão. A pressão é força exercida sobre uma área. Então, um líquido, ele pode ser passível de mudar a sua massa pela pressão? A sua massa não. Então, se eu tiver 100 ml de água e colocar pressão nesses 100 ml de água, vou continuar tendo 100 ml de água, 100 gramas de água, tá? Pode passar. Nós vamos ver sobre calor específico. O calor específico é a quantidade de energia que eu preciso para que eu consiga fazer com que 1 grama de água aumente 1 grau de temperatura. O calor específico, ele é muito trabalhado nas questões industriais, tá? Por quê? Porque quando eu quero transformar água líquida em água em vapor, eu preciso saber qual a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para a quantidade de água que eu tenho, para que ela se transforme em vapor, tá? E é necessário bastante energia, sim. Por quê? Devido às pontes de hidrogênio. Como uma molécula está próxima da outra, eu preciso dar bastante energia para que a molécula se afaste e torne vapor. Ok? Pode passar. Quando eu tenho a mudança de sólido para líquido e líquido para gasoso, eu vou aumentar a temperatura se eu estiver na pressão constante, ou seja, se eu não estiver exercendo força para que essa molécula agregue ou se afaste. E quando é do gás para o líquido, eu vou diminuir também a temperatura. Eu já havia comentado isso com vocês. Deixa eu passar. A temperatura ela vai ser trabalhada na forma de calor. Nós vamos trabalhar com 2 formas de calor: calor sensível e calor latente. Calor sensível é quando eu tenho um aumento de temperatura num corpo, ou seja, eu aumento a temperatura daquele corpo. Quando você entra em estado febril, por exemplo, você está sobre calor sensível. O seu corpo não deforma, não há uma alteração do seu volume, da sua
seu estado físico, porém há um aumento de temperatura da sua massa. Então, quando eu tenho calor sensível, é quando eu aqueço um pedaço de madeira, ou de ferro, ou de água propriamente dito, sem transformá-la em outro estado. Então, quando eu estou aquecendo a água e ela permanece no estado líquido, ela está sobre calor sensível. A partir do momento que ela passou de líquida para gás através do calor, esse calor vai ser chamado de calor latente. É que vocês podem observar, ó. Eu tenho gelo, calor sensível da temperatura ambiente, né, ou fornecido. Enquanto esse gelo permanece gelo, é calor sensível. A partir do momento que esse gelo começa a ser fundido, a passar pelo processo de fusão, esse calor passa a ser calor latente. Atingiu o ponto de água, estado físico líquido, continua com calor sensível. Enquanto a água permanecer líquida, ela vai estar sobre calor sensível. Quando ela ganhar temperatura suficiente para se transformar de líquido para gás, esse calor que era sensível passa a ser chamado de calor latente. Virando gás, enquanto o gás está se expandindo e aquecido, permanece o calor sensível novamente. Okay? Então, calor latente eu tenho só para transformar uma substância do seu estado. Sólido para líquido, líquido para gás. Okay? E aí nós vamos ver que esse calor latente, ele vai ser trabalhado, envolvido, ele está presente na bioquímica vegetal. Na figura vocês vão observar uma evapotranspiração que ocorre, que a gente observa, né, um fenômeno muito bonito, logo ao amanhecer, que você percebe a formação do orvalho nas plantas. Aquela água ali presente, ela é resultado de calor latente. Né? Eu tinha a água ali sendo transformada na evapotranspiração e ela condensa pela baixa temperatura ambiente no início do dia, né? E a planta, ela vai fazer esse processo de vaporização pelo calor. Então, nós vamos perceber que se uma planta for submetida a temperaturas altas, a evapotranspiração dela vai ser maior, devido a esse calor latente. Okay? Nós vamos trabalhar o conceito de densidade em relação à água. Fiz uma brincadeirinha com vocês, né? Tem 1 quilo de chumbo, 1 quilo de algodão. Claro que eu não preciso nem perguntar qual tem maior massa, todo mundo responderia que os dois têm a mesma massa, a mesma quantidade de matéria, porém, 1 quilo de algodão ocupa um espaço muito grande. Quando o espaço ocupado, o volume ocupado é grande, nós chamamos a substância de menos densa. Okay? Então, a água, o gelo vai ser menos denso porque ele ocupa um volume maior pela presença do ar. E também a densidade ela está relacionada novamente com a ponte de hidrogênio, porque conforme as moléculas estão agregadas, unidas, eu vou ocupar um volume maior ou menor. Quanto mais agregado, o volume é menor. Quanto mais expandido, o volume é maior, menos densa. Eu coloquei para vocês 4 exemplos, né, envolvendo densidades e seus estados físicos. Então, eu tenho, por exemplo, água em um balão. Por que eu não consigo afundar um balão? Porque dentro do balão há ar. E como o ar é no estado gasoso e a tendência do gás é se expandir, ocupar o maior espaço, ele vai se tornar menos denso do que o líquido. Então, eu não vou conseguir manter um balão dentro da água. No exemplo número 2, é como que uma garrafa consegue, né, boiar, flutuar em alto mar, se o vidro é um material pesado. Eu tenho que lembrar que dentro dessa garrafa contém ar. Eu só consigo que uma garrafa boie se ela estiver com ar no seu interior e tampada para que não entre água. Então, no exemplo 2, eu consigo observar que a garrafa é menos densa do que a água, porque no seu interior existe ar. No exemplo número 3, nós temos, né, uma pessoa boiando, né, flutuando sobre a água do mar, e isso se deve porque a água do mar ela é rica em sais minerais. Essa quantidade de sais minerais presentes na água faz com que as moléculas comecem a se agregar e aumente a densidade da água, tornando a água mais densa do que uma pessoa.
No exemplo 4, nós temos um recipiente de cerâmica ou metal, que ele também, o formato dele, né, côncavo, mostra que no interior dele tem ar. Então ele consegue boiar, ele consegue flutuar pela presença de ar ali. Ao quebrar esse material e não havendo mais a possibilidade de ter ar, o objeto vai afundar, vai se tornar mais denso do que a própria água. Pode passar. A viscosidade. A viscosidade, ela está relacionada também à agregação das moléculas. Tá? Se o nosso tempo permitir, eu vou fazer uma demonstração para vocês de tensão superficial e viscosidade. Quanto mais agregados tiver as moléculas, mais viscoso é. Quanto menos agregado, mais fluido, mais líquido vai ser. Então, a viscosidade de um fluido, ela indica a resistência daquele fluido, daquele material em ser deslocado, em ser transferido. Tá? Então, quanto mais agregados tiverem as moléculas, maior dificuldade eu vou ter de fazer com que elas se movam. Okay? E aí nós temos dois exemplos, né? Um combustível, um óleo, né, que é bastante viscoso, e na foto ao lado, essa massa esverdeada nada mais é do que maisena e água, amido de milho e água, onde na proporção... Nós temos tempo, Jonathan? Dá para fazer? Só que eu acho que eu teria que